Bem, Deus está conosco, amém, irmãos? Eu gostaria de, primeiramente, passar umas fotozinhas, né? E o tempo aqui em Recife tem sido bom. Vim concluir aqui uma parte do trabalho dentário com o Dr. César, e agora estou de dentes novos, né? Indo para o Amazonas. Louvado seja Deus. Irmãos, isso aqui é um pedacinho do caminho que vai para Iauareté. Isso aí está na seca, olha só o cenário de pedra. É bem difícil, né? Quando a época está assim, são 4 dias de viagem até Iauareté, indo entre as pedras. Quem quiser ir lá conosco, seria uma honra. Aqui é Santa Isabel do Rio Negro, é aonde eu moro junto com a minha família e é onde eu pastoreio a Igreja Evangélica Indígena Manaim, multiétnica, né? É aí a Santa Isabel do Rio Negro. Vocês estão convidados. Esse ano, dia 1º, dia 4 de novembro, vamos ter o primeiro Complay Jovem em Santa Isabel do Rio Negro, Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. Aqui é a BR-101, né, em Iauareté, irmãos. E ali está o Uber, que a gente liga, ele chega na hora, e é uma benção, irmãos. Isso aí nós estamos indo lá para o terreno da igreja lá em Iauareté. Irmãos, isso aqui é algo que está acontecendo em Iauareté. Eu creio que é um início de um grande avivamento. Uma pequena igreja que ele está crescendo em Iauareté, um lugar difícil. E segundo as nossas pesquisas, Iauareté é um dos lugares mais fechados do Brasil e da América Latina, entre povos indígenas. E agora nós estamos aí com 4 famílias reunidas, falando do amor do Senhor Jesus. E aí é um momento de discipulado, de momento de crescer na palavra com Jairo, o novo convertido que está ali com a Bíblia na mão, e o seu João com 70 anos. E a gente senta um pouco, a gente debateu aí o livro de Tiago todo, aquele livro grande, e a gente estudou com eles, porque eles estão sofrendo lá, irmão, muita pressão, perseguição. Jairo do lado foi brutalmente agredido com, não sei como o pessoal chama aqui de mão inglesa, né? E cortou o rosto por causa da nova fé. Jairo foi atendido, pegou 15 pontos, e eu estava lá, vi o rosto dele, estava terrível, mas Jairo disse que não revidou, porque agora ele tem Jesus no coração, e passou a orar pelo agressor. Aqui nós estamos saindo de Iauareté, né, lá do Brasil, e nós estamos indo para o outro lado, que é Colômbia, e nós estamos indo para fazer um culto. Deus também está abrindo porta na Colômbia, né, numa comunidade ali pequena chamada Aduana, que hoje também tem uma porta aberta pelo Evangelho. E aí nós estamos suspendendo os primeiros esteios de madeira, né, para construir as primeiras casas missionárias em Iauareté, que é uma bênção, louvado seja Deus. E aí o carpinteiro, né, pelo menos ele disse que é carpinteiro, e sou eu aí fazendo as primeiras tesouras, né? Aí Jairo, né, dando ok. Nós estamos comendo uma quiampira, comendo aí uma maniuara, que é uma formiga lá, que a gente torra ela com bem farinha e come, e é uma coisa dele, parece pipoca, irmão, quando a gente come, pipoca. E aí, irmãos, olha aí, as casinhas saindo, toda armada, a gente precisa cobrir, precisa fazer piso, mas conforme Deus for mandando os materiais, os recursos, a gente vai concluindo essa casinha, bem longe daqui para lá dá mais de, acho que uns 5.000 quilômetros, daqui até onde está essa casa. E aí é na casa do seu João. O seu João, ele tem 70 anos, e o seu João, o seu João apareceu na nossa vida, no nosso ministério, de forma surpreendente. Na verdade, nós tínhamos Jairo e a família. O seu João já foi um dos líderes da FUNAI, hoje é aposentado, e um homem que está muito interessado pelo Evangelho. Inclusive, um dos últimos cultos, agora recentemente, não dá nem um mês, eu estava lá com eles fazendo um culto, e eu disse: seu João, a gente já terminou aqui uma parte da palavra, e vamos dormir, e amanhã a gente começa de novo. Ele ficou muito triste, ele disse: pastor, por que terminar o culto agora? Está tão cedo. Antigamente, a gente não tinha essa mensagem da palavra que a gente entendesse, porque antigamente o nosso líder, ele pregava, só era em latim, e ainda de costa para a gente, e a gente não entendia nada. Talvez nem o líder lá da nossa igreja entendia. E hoje, quando você lê a palavra, ela nos traz alegria, e não dá nem vontade de dormir. Para você ver como é que o coração dele está
com sede da palavra. E aí a voadeira, que a gente diz, muitos entenderam que é voando por cima, mas é por água, tá, irmão? É uma deslizadeira, uma voadeira, a qual também alguns irmãos nos ajudou a comprar. E aí é o CFTI, que é uma escola, irmão, de um curso teológico intercultural. Nós temos 20 alunos ali estudando. A gente conseguiu construir isso aí com a ajuda de um grupo de americanos. E a gente está aí com 20 alunos estudando. Estamos orando para comprar as lousas, algumas cadeiras para equipar essa escolinha. Porque daí, irmão, vai surgir novos missionários para ser expandido não só para missões regionais, mas para missões transculturais. Amém, irmão? E lá em Santa Isabel do Rio Negro. Aqui é uma voadeirazinha indo para a viagem missionária por baixo do Rio Negro, para dar assistência ali em torno de algumas comunidades. Aí é dentro da escolinha. Você vê que ela é toda rústica, de madeira. E a minha esposa, junto criamos um momento de a gente estudar e capacitar esses líderes em pregações narrativas. Porque na região, irmão, pregação expositiva, outro tipo de pregação, não chega à compreensão do povo. Porque o nosso povo, nós lá, gostamos muito de história. E se você pega a Bíblia e começa a citar versículo para ali, para lá, para cá, para nós aqui a gente mata logo a charada. Lá para lá não. Você lê um texto e vai narrar para ele aquela história, ele se senta aí, chega, ele sonha. E aí a minha esposa, nós estamos dando aula de pregação narrativa. Tem sido uma bênção. E aí é um momento que o Clesiel lá, possivelmente, vai se tornar, daqui a uns 2 anos, o primeiro pastor indígena para jovens, né? O Clesiel fez o curso avançado em Manaus, né? E está aí tendo um momento com esses meninos do grupo de coreografia, que a questão não é só apresentar, ou enfim, mas é estudar a palavra, amém? É capacitar, tá bom? Irmãos, aí algo extraordinário está acontecendo. Minha esposa, Deus assim tem usado ela grandemente, e na região nunca se vê encontros de casais. Por quê? Casais indígenas têm muito tabu, eles não gostam de abrir o coração em muitas coisas, há muitas coisas aí. E a igreja indígena, através aí do nosso ministério, nós tivemos o primeiro encontro de casais indígenas, e agora um momento com eles, aonde a gente conversa um com o outro. Irmãos, olha só, de casais que foram, que estão quebrando o tabu, e Deus edificou e incentivou esses casais a andar mais um pouco, amém? Que coisa linda, irmão, foi esse momento aí. Era um senhor de idade, dona Justina e seu Walter, um beijando o outro, o senhor já velhinho, e eles disseram, que coisa boa, a gente nunca viu isso assim, nos incentivando, mas Jesus incentiva, amém? E aí é lá em casa, irmão, eu deixei o genro mais lá para trás. Minha filha casou recentemente, glória a Deus, e está a Ana, a Cleide, minha mãe, plantadora de igreja ali, que está, quando a gente veio para cá, ela foi lá ficar com meus filhos, e é uma benção. E aí foi o casamento da minha filha, né? Está ali eu, bem pretinho, né? E ali está a minha filha, Rainan, Joás e Analissa. E aí, irmãos, é a mesa, no decorrer do Córrego do Rio, quando a gente vai para Iaureté, são 22 a 24 horas até Iaureté, até a divisa com a Colômbia. E no meio dessas viagens a gente tem que parar para ter essa mesa de pedra. Tem até pratozinho já pronto na pedra. E a gente para comer, se alimentar, e só dá tempo de fazer alguma necessidade, voadeira dentro de novo. E aí eu e a Cleide, olha só esse casal aí abençoado. E aí é um momento que a minha esposa, toda a escola bíblica, irmão, antes dessas professoras irem às salazinhas, a minha esposa, isso já tem tempo que ela criou isso. Nós chegamos lá cedo, 6:30 da manhã, senta com essas professoras, vai estudar um pouco a palavra, incentivar, orar com elas e perguntar como é que está a vida delas, o que ela vai ter aquele momento lá na salinha dela, qual é o alvo, qual é o assunto, se ela estudou ou não. E aí a gente percebe quem estudou, quem não estudou, quem está precisando de ajuda ou não, e a gente orar junto antes de elas ir para a sala. E tem sido um momento muito encorajador de encorajar essas professoras a caminharem. Aí a igreja indígena manda um abraço a todos vocês, tem sido assim acolhida e coberta nas orações de vocês, com certeza.
e a igreja indígena está crescendo para a honra e glória do Senhor. E aí é o templo da igreja indígena. Deus nos deu a oportunidade de ter essa maloca mais moderna, que de primeira era diferente. Deus nos deu assim esse privilégio. Um grupo de americanos também nos ajudou a ser uma realidade em nome do Senhor Jesus. E vocês estão convidados, irmão, para estar conosco lá nessa maloca. E aí a voadeira, irmão, muitos entendem de deslizadeira. Essa voadeira ela tem 8 metros por 1,45 de largura. Nós vamos levando em torno de 500 a 600 litros de gasolina, fora bagagem, Bíblia, violão, lá está ali aquela serradora de mato, enfim, vai muita coisa e mais 6 pessoas dentro, que é a equipe, para chegar até Iauareté, na divisa com a Colômbia. A gente passa em torno de 3, se o rio estiver muito seco, até 4 dias de viagem, andando e parando nos rios, dormindo pela beirada, para a gente chegar lá e poder apresentar o nome de Jesus. Irmãos, isso aí são os alunos do CFTI. Vejam, olhem bem, a gente tem eles como frutinhos, e a gente, logo eles vão ser lançados como pedras preciosas para outros lugares, para anunciar o evangelho para o seu próprio povo. Aí é os alunos lá na escola. Orem por eles. Aqui, olha só, Lucas e Samara. Lucas e Samara estudou no CFTI, e Deus tocou no nosso coração de enviar eles para a Palavra da Vida em Belém do Pará, onde a minha esposa levou eles para lá. Ela fez questão de levar os primeiros indígenas, saindo da igreja indígena, para estudar fora. E a gente ora a Deus. Samara foi recentemente lá na igreja, os irmãos lá do missionários do Amanagé, ficou assim, parado, olhando o jeito que Samara se apresentou, como em poucos meses ela já é assim, bem capacitada. Lucas está bem também, está fazendo um estágio em outra igreja, e louvado seja Deus. Amém. Aí é a igreja das graças. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um privilégio estar aqui com vocês. Irmão, mas a mensagem que o Senhor tem dado ao meu coração e quer compartilhar com a igreja hoje em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Vai falar sobre o avivamento. Irmãos, nós temos visto o quanto Deus tem feito a igreja do Senhor crescer no Brasil. E o quanto a igreja indígena tem crescido. Eu sou um dos membros do Complay, do Conselho Nacional de Pastores. Sou um dos coordenadores no norte do Amazonas. E o quanto a gente tem visto o quadro do crescimento de um grande avivamento que assopra sobre os povos indígenas como nunca houve na história. E isso nós temos visto muito, realmente. Irmão, nós tivemos relembrando como é que esse evangelho chegou. Aconteceu vários grandes avivamentos fora do Brasil, e muitos estrangeiros chegaram para o Brasil, e esse avivamento alcançou os nacionais recebeu esse avivamento, e esse avivamento alcançou as tribos indígenas do Brasil. E agora essa terceira onda, que a gente chama a terceira onda missionária, que são indígenas pregando para indígena, irmão, tem sido algo extraordinário na história do Brasil. A FUNAI fica pensando, fica doidinha, antropólogo entra em transe na cabeça, pensando como é que um movimento desse consegue reunir 30, 40, 70, 81 tribos juntas, sendo que antigamente essas tribos viviam em guerra, em flecha, em disputa por território ou por terra, mas hoje elas estão juntas para honrar e engrandecer o nome do Cordeiro Jesus. É porque esse avivamento chegou no coração desse povo indígena. E aqui em Atos capítulo 2, nós vamos entender como é que essa igreja aqui cresceu. Como é que essa igreja aqui cresceu de forma espantosamente. A história ela relata que eles estavam em um espaço pequeno, entre 120 pessoas calculadamente, e eles estavam ali esperando, com certeza orando, e de repente aconteceu algo sobrenatural naquele lugar. Sobrenatural. Estavam
marque só, 120 pessoas estavam ali. E foram tomadas por um poder sobrenatural incrível. E é isso que está para acontecer na igreja brasileira e no mundo. Quando chegou em Atos capítulo 2, do versículo 1, diz assim: quando chegou o dia do Pentecoste, todos os seguidores de Jesus, todos, estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. Esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram uma coisa parecida como chama, que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada como uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus da região, vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, a multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e começaram a comentar o que estava acontecendo. Essas pessoas estão falando assim, essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar em nossa própria língua? Nós somos da parte da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia e da Frigia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficaram perto de Cirene. Alguns de nós somos de Roma. Uns são judeus e outros são convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. Como é que todos estamos ouvindo essa gente falar na nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas os outros zombavam, dizendo: esse pessoal estão bêbados. Irmãos, aqui aconteceu algo extraordinário. Nem os próprios discípulos, nem os seguidores de Jesus imaginavam o cenário que ia acontecer. Não imaginava, irmão. O Senhor os surpreendeu com algo ali sobrenatural. A Bíblia aqui está relatando que houve um som de um vento, parecido como de um vento, que tomou aquele lugar. E também aqui surgiu línguas de fogo. Muitos dizem, alguns até pregam que era línguas mesmo espirituais, línguas de anjo, né? E aproveita aí. Mas não, irmão. Quem já fez fogueira, você bate assim na fogueira, a gente que muquia lá paca, ou muquia lá o aracu, aqui vocês chamam de defumado. Quando faz aquele fogo, você bate nele aqui, sobe aquela labareda e se espalha aqueles fogozinhos para vários lugares. E até mesmo se tiver no verão, a gente tem que ter cuidado, porque uma daquelas chamazinhas que se espalha pode pegar e tocar fogo em toda aquela mata. Irmão, o que estava acontecendo era isso, algo sobrenatural acontecendo ali, e aquelas labaredas de fogo sendo espalhado e tocando em cada um daqueles seguidores de Jesus, e eles foram tomados por várias línguas naquele momento ali. Mas uma coisa é certa, irmão, não era línguas dos anjos, como muitos afirmam ou pregam. Não eram línguas celestianas, mas eram línguas daqui da terra, língua de homens. Podemos traduzir aqui, era dialetos, eram idiomas diferentes que a presença do Espírito Santo trouxe a eles ali, mas eles ainda não estavam entendendo o que poderia se suceder, qual era a explosão que ia acontecer naquele momento. Eles só estavam vivendo ali o momento.
Eles alegres, talvez ele olhava um para o outro. O que está acontecendo, Pedro? Pedro, João, que língua é essa? Mas algo aqui diz que esse barulho causou um rebuliço lá fora. As outras pessoas que estavam lá fora, que a gente citou aqui, que de vários lugares do mundo da época estavam, e começaram a ouvir: que negócio é esse? Que barulho, que língua é essa? Esses homens não são da Galileia? Como é que eles conseguem falar a nossa língua? Como é que ele está falando a tua língua? Você veio de lá de longe. Como é que ele consegue falar? Mas aqui algo tão interessante, irmão, que a presença do Espírito Santo ali era tamanha. E relembrando aos irmãos que aqui, irmão, a parte central dessa palavra não era ver os discípulos sendo tomados pela unção ali do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Não, a mensagem central aqui foi de fato a presença de Deus entre aquele povo. Não era ver Pedro falar em outra língua, não era ver eles ali pulando, gritando, dando glória a Deus, aleluia, não. Mas era se cumprindo aquilo que o próprio Jesus tinha falado: vocês serão as minhas testemunhas, tanto aqui quanto em qualquer outro lugar, até os confins da terra. Estava se cumprindo porque os confins da terra estavam ali, gente de longe estava chegando ali. Eu fico pensando, quando eu estou organizando um complay, eu já tive o privilégio de ser usado por Deus para organizar complay, e eu fico pensando: vai chegar os Baniwa, vai chegar os Tucano, vai chegar os Baré, vai chegar Yanomami, vai chegar pessoas, parentes que falam outra língua, e agora como é que eles vão compreender essa palavra, sendo que aqui a pregação oficial talvez seja no Engatu, ou no próprio português? Como é que eles vão entender essas línguas? Mas aqui a palavra, ela também, ela nos acalma, ela nos coloca em uma posição dizendo que o Senhor é o dono dos dialetos. Ele é o Senhor que comanda e que rege tanto o mundo físico como o mundo espiritual. Ele comanda, irmão. O nosso papel como servo do Senhor é simplesmente obedecer a ordem do Cordeiro Jesus. Sejam minhas testemunhas. Amém, igreja? Sejam minhas testemunhas. E quando eu vejo, quando eu termino o complay, talvez a minha esposa ou outro irmão pergunte: e aí, irmão, você entendeu sobre a palavra do Senhor? Como é que você entendeu? E aquele indígena sai: pastor, eu entendi, mas agora eu preciso ir lá para minha aldeia falar do que eu aprendi para minha mãe, para minha avó, como Jesus fez na minha vida, pastor. Aí eu fico pensando: será que ele entendeu mesmo da São Tomé? Será que ele entendeu de verdade? Somos duvidosos, temos dúvida, e a gente esquece que quem nos enviou foi aquele quem nos criou e nos deu as línguas. Irmãos, Deus, Ele tem um projeto maravilhoso para nós. Esse versículo do verso 4 afirma que eles falaram em outras línguas. A expressão em outras línguas não era língua de anjos, mas era língua humana, língua que o povo estava entendendo. Deus, ali a presença do Espírito Santo, Deus, ele não estava só preocupado em encher os 120, mas ele estava preocupado que o seu evangelho, a sua história, pudesse ir para a rua, para fora. E estava mostrando para aquela igreja que ele não criou aquela igreja. A igreja, nome igreja, eclésia, já está dizendo: é sair para fora. É sair dos quatro cantos das paredes, sair para fora. Eles estavam em um espaço pequeno, e Deus ali demonstrando claramente através da presença do Espírito Santo que a mensagem que Deus tinha dado para eles, aquele poder, aquela presença, era para sair para fora, e aquelas pessoas lá fora foram impactadas. Elas ficaram perguntando, eu fico pensando, imagine só, irmão, tudo ficaram assim, atônicos.
pensando, eles estão falando, olha lá, olha o que eles estão falando de nós, estão falando a nossa história, estão falando no nosso idioma. Mas a mensagem aqui está clara, irmão, que quando eles começaram a falar, eles estavam falando da pessoa de Jesus. Pedro não parou tempo para falar da história dele. Eles todos estavam falando numa língua compreendida, com só alvo. Já pensou, irmão, num só alvo, muitas pessoas ouviram. Uma explosão de avivamento aconteceu naquele lugar. Foi um cenário lindo, poderoso. Esse cenário de vento, fogo, som e línguas. Será que isso é possível acontecer aqui, irmão? Será que é possível acontecer na nossa geração? Amém, igreja? É possível, irmão. Porque o mesmo Deus que regeu lá, o mesmo Espírito que teve ali, é o que está hoje aqui. Tudo isso que está acontecendo, irmão, no Brasil, tudo isso a gente tem recebido notícia lá meio pouca, mas a gente tem. Que o Brasil está assim, a situação financeira está assim, o negócio está turbulento e tal, nós temos recebido. Mas aqueles que estão com o Senhor, conseguem perceber, aqueles que estão aquecidos pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que estão, de fato, cheios da presença de Deus, avivados. Esse avivamento aqui veio, irmão, para levantar aqueles que estão mortos. Mortos, sem capacidade. Você já viu o morto evangelizar? Você já viu o morto sair para a rua e falar de Jesus? Se levantar morto, a gente corre, irmão. A gente vai embora. Pois essa é a missão da presença do Espírito Santo de Deus. É avivar. É avivar, é aquecer, é levar o homem ao arrependimento. Muita gente entende, o avivamento lá vem, vai ter, né, aquele grito, glória a Deus, é lá baixura, hein, irmão? Ninguém está falando sobre isso. Você sabe o que é avivamento, irmão? É arrependimento, é choro, é humilhação, cheio da presença de Deus. Está claro, irmão, que uma igreja viva, uma igreja avivada, é aquela que sai para as ruas. É aquela que dentro do seu espaço, ela consegue pregar no seu trabalho. É aquela que consegue pregar lá na faculdade. É aquela que consegue pregar, irmão, num mendigo de rua. Quando uma igreja avivada começa a sair para fora, não se espante quando começar a entrar hippie, gente de todo jeito, favelado, gente que o mundo discrimina, começar a sentar do seu lado aqui dentro, dizendo: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Porque você saiu para fora como igreja. Você foi pregar o Evangelho. Você foi aquecido e se deixou levar por essa poderosa palavra. O Evangelho, irmão, ela nos traz avivamento. O Evangelho, ele nos aquece. Hoje você pode dizer: eu não tenho coragem, pastor. Eu não tenho uma coragem de andar naquela voadeira, eu não tenho coragem nem sair da minha porta, não tenho coragem de pregar nem para minha mãe. Irmão, eu quero te dizer, irmão, tome posse da vitória, da palavra do Senhor. A sua família se converterá ao Senhor, se isso já está escrito lá. A nossa história. Porque quando Deus está no nosso coração, estamos aquecidos, irmão. Não há nada que possa nos intimidar, porque esses homens aqui não foram intimidados. Eles eram 120, passaram para 3.000, depois para 5.000. Vocês lembram que Pedro logo depois saiu, fez uma pregação, quase 3.000 pessoas se converteram. O avivamento, quando acontece em uma igreja, está claro, irmão, que o Senhor quer aumentar os seus seguidores. O Senhor, Ele está aqui, irmão, e Ele quer aquecer os nossos corações. Ele quer aquecer a nossa alma. Ele quer aquecer o nosso espírito.
E tinha gente de vários lugares ali, e eu fico pensando, irmão, que coisa extraordinária foi aquela. Irmãos, muitos avivamentos aconteceram fora do nosso Brasil. Vocês sabem que a Igreja Presbiteriana do Brasil foi fruto de um grande avivamento. Americanos, estrangeiros vieram ao Brasil porque um avivamento aconteceu lá. E chegou ao Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de um avivamento, irmão. Fruto de um avivamento. John Wesley, um dos grandes pregadores evangelistas da história, irmão, cavalgava em seu cavalo, 3 pregações por dia ele fazia. Para mais de 40 milhões de sermões ele deixou. E até hoje, aonde ele morou, aonde ele teve ali aquele momento na sua história, é lembrado até hoje. Ruas, esquina, de um homem que foi a vida toda aquecida pela presença de Deus. E que levou muitas pessoas com o evangelho a Cristo. Ah, pastor, mas foi John Wesley. O homem que orava, que quando foi Billy Graham lá dar uma olhada, chega, tinha a marca do joelho dele. Você é um chamado pelo Senhor. Ah, pastor, mas lá eram os apóstolos, eles viram Jesus, eles estavam com os olhos ainda aquecidos. Irmão, quem era Pedro? Era um pescador da beira do mar da Galileia. Era um homem desletrado. Tanto que quando ele começou a pregar, não é aquele, isso não é Pedro, o pescador. Mas ele falava com tanta autoridade, que a sua língua, as suas palavras, de fato, era do Senhor Jesus. Quem somos nós? Muitas vezes você se pergunta, pastor, eu sou incapacitado, eu não estudei, eu não fiz uma... Estou esperando um chamado, estou esperando Jesus me chamar, eu não tenho um chamado, irmão. Quero te falar uma história de uma mulher, que já foi recitada talvez nessa igreja aí umas 10, 20, 30, 40 vezes. Sophia Miller, fruto também de um grande avivamento, que se converteu em um culto de praça, passando por ali, ouviu a mensagem, foi aquecida, o avivamento entrou no seu coração e se arrependeu. E antes de ela morrer, perguntaram dela, quando que ela tinha recebido o chamado dela. Ela disse, eu nunca recebi um chamado, eu recebi uma ordem, e fui. E ela foi, meu irmão, pregar para os curripaco. Ela entrou no Rio Içana pregando para os banil, aquela mulher franzinha, magrinha, sozinha, longe da sua pátria, longe da sua família, largou tudo para viver entre os povos indígenas do norte do Amazonas, aonde foi os maiores evangelismos da história. Foi considerada como bruxa por muitos anos, foi perseguida, foi presa. Na igreja indígena nós temos um senhor de 90 anos, considera avô da minha esposa, remou para Sophia Miller. Ele tem ainda escrita a punho dela até hoje, dizendo que quantas vezes ele apanhou na cara, por líderes da época, que tinha eles como herege, mas eles não desistiram. Aquela mulher morreu, mas morreu com um trabalho cumprido. Às vezes nós vivemos da história dos outros. Nós lembramos, olha, o avivamento aconteceu com os apóstolos, aconteceu com Sophia Miller. Às vezes a gente pega os livros de Spurgeon, de John Wesley, Ronaldo, Lidório e outros, a gente se inspira, que mensagem abençoada. Mas o Senhor aqueceu ele, o Senhor quer aquecer você hoje, para que você seja lembrado na sua história. Outros daqui um tempo, a nossa geração, os nossos filhos, vão lembrar de que o Senhor aqueceu o coração de vocês. Esses homens estão sendo lembrados hoje. O apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, que foi citado hoje na escola bíblica, que foi uma bênção. Eles estão sendo lembrados hoje, e Deus permitiu que os nomes deles estivessem aqui na Bíblia, porque eles se deixaram ser aquecidos e avivados pelo poder e a presença do Espírito Santo.
Só que essa história não terminou, irmão. Esse livro fechado aqui, essa história não terminou. O Senhor já escreveu a tua história. E nós precisamos, irmãos, caminhar com ardor no coração, pedindo: Senhor, me aviva assim como tu avivaste aqueles 120 pessoas, e que depois foram 3.000, depois 5.000, agora pensa comigo, imagine aqueles 5.000 que saíram de volta, que foram para seus lugares, para suas comunidades, para o seu estado, que foram para suas aldeias voltando, aquecido com a presença do Espírito Santo. Como é que eles chegaram lá com a sua família? A história não conta, a gente não tem. Mas eu só sei e penso, e eu tenho convicção, irmão, que foi a maior explosão de avivamento de toda a história. Cresceu muito, irmão. O que nós estamos fazendo aqui? Simplesmente porque eu já sou acostumado a vir ao culto na escola bíblica. Eu vou porque eu já tenho um costume de ir à igreja. Não. O nosso pensamento: você vem aqui. Nós vamos à igreja porque acima de eu estar acostumado, acima de qualquer coisa, eu preciso ser aquecido pela presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero encorajar a amada igreja. Assim como a igreja indígena está crescendo, nós éramos, eu e minha esposa e minha família, meus filhos. A gente pregou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ninguém se convertia, irmão. Ninguém. E aí a minha mãe chegou, minha mãe com muita experiência, junto com meu pai em plantio de igreja: filho, me parece que Deus não te chamou, sabe? Não falou muito aberto, mas logo entendi. Não está acontecendo nada, você está assim, está frustrado, está cansado. Mas eu tinha convicção que o Senhor tinha me chamado para Santa Isabel do Rio Negro. Na verdade, era Iraque Tanque ia plantar a igreja ali. Era o pastor Iraque que saiu daqui dessa igreja, através de um avivamento que aconteceu. Iraque foi. Mas Deus não permitiu ele ficar ali, e mandou nós para tomar conta até o Iraque voltar. O Iraque não voltou até hoje. Deus levou ele para outro lugar, para outro ministério, para trabalhar com capacitações bíblicas e narrativas. E a igreja começou, irmão, ter uma forma, irmão, de uma hora para outra houve uma explosão dentro da igreja. Pessoas se convertendo, pessoas vindo de comunidade, reagrupando com a igreja. E começou, hoje nós somos mais de 200 índios na igreja evangélica indígena. 7 etnias ali dentro, louvando e engrandecendo o nome do Cordeiro. Há muita coisa para se fazer aqui em Recife, irmão. Há muita coisa para se fazer nas ruas. Há muita coisa para se fazer, meu irmão, nos lugares humildes. Aqui eu tenho percebido que eu não sei citar muito o nome, como é que é o nome. Tem prédios bonitos, é uma mata de pedra aqui. Há várias tribos aqui na cidade. Línguas diferentes, jeito de falar diferente, né, painho, mainha? Gente que fala diferente, é um mundo para nós diferente. No meio daqueles prédios, quando eu olho para um lado, tem umas casas bem simplesinhas, com grandes problemas, tráfico, bebida, conflitos. E o Senhor quer aquecer essa igreja, para que esse evangelho vá para as ruas, vá para os morros, vá para as favelas, vá para os presídios, vá para os lugares mais distantes de Pernambuco, e que aquelas pessoas se convertam ao Senhor Jesus. Por isso que eu digo, quando começar a entrar aqui hippie, favelado, gente de rua, sentando ali, chorando do seu lado, talvez você vai dizer: esse cara está fedendo. Sabe por que eu falo isso, irmão? Porque isso acontece na nossa região. Quando chega indígena, parente, tem muitos brancos que dizem assim: eu não quero esse índio, tem um cheiro, a boticária deles é diferente. E começa, às vezes até gente crente. O Senhor veio para quem, irmão? Para quem que o Senhor veio? Ele veio para os perdidos, para os rejeitados, aquele que a sociedade não quer ver perto. Aquele povo também tinha um cheiro diferente, irmão.
Você já ficou do lado de um leproso desenganado pelos médicos, caindo tudo pedaço? Você não consegue. Mas o Senhor se aproximou e com seu poder houve cura. Cegos enxergaram, coxos andaram. E ele disse que maiores coisas nós íamos fazer se a gente crer nesse evangelho. Se você tem essas barreiras, se você tem essas dificuldades, se isso tem te impedido, hoje o Senhor quer avivar o teu coração. Fique de pé, irmão. Fique de pé. Fique de pé, irmão, porque nós vamos orar. Hoje o Senhor está nos desafiando. Você pode dizer, mas eu nunca fiz um curso teológico, eu nunca fui para um Mackenzie, eu nunca fiz algo, sabe? Irmão, o Senhor chama pessoas simples. Se você tiver oportunidade de fazer um curso teológico, faça. Mas se não tiver, pregue a palavra. Pregue a palavra, evangelize a sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque um dia nós vamos prestar conta diante de Deus. Nós iremos prestar conta, escute só, igreja. Nós iremos prestar conta diante de Deus e esse dia não está muito longe. A volta de Cristo não está muito longe. E talvez até a minha morte, ou a sua. Talvez você está vivo hoje, mas o dia de amanhã não te pertence. Hoje eu estou falando aqui, amanhã alguém pode estar me velando, meu irmão. O dia de nós pregarmos a palavra é hoje, é agora. É agora, irmão. Desperta, igreja. Peça ao Senhor, Senhor, me aqueça. Assobre com teu vento. Para que eu possa, Senhor, trazer frutos para a tua casa. Feche os seus olhos. Quero fazer uma pergunta, se há pessoas aqui que estão desencorajadas. É crente, mas está desencorajada, ao ponto até de desistir do caminho, ou não está tendo coragem de pregar para a sua família. Se quiser vir aqui à frente, ou ficar no seu banco, fique à vontade. Eu vou estar orando por você. Todos nós somos missionários do Senhor. Não importa o lugar, não importa a classe social, você é missionário, missionária. Pai, se há pessoas entre nós que ainda não entregou sua vida a Jesus, que está visitando a igreja, que está aqui visitando a igreja, passou e está aqui parado, ouvindo essa mensagem, o Senhor te ama. Se converta ao Senhor Jesus, eu te convido a se entregar a Ele. E o Senhor fará uma nova história na tua vida. Pai, eu gostaria de orar a Deus, não somente por essa igreja, mas por mim, como servo e escravo de Cristo Jesus. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra. A tua palavra que é fiel. Pai querido, aqui está a tua igreja, pessoas, Deus, que Deus amanheceram cedo, hoje eu vou ao templo, hoje eu vou à igreja, porque eu quero ouvir a palavra, estão aqui. Talvez pessoas que chegaram aqui enfrentando lutas, enfrentando problemas familiares, Deus, que estão com o coração abatido, prostrado, Senhor, aqueça esse coração, não deixe que nenhum venha, Deus, ó Pai, desistir. Abençoe a tua igreja, derrame sobre eles o teu Espírito num grande avivamento, Senhor, para que possamos sair para as ruas e pregar o teu evangelho, oh Deus. E quando esse avivamento, quando nós se deixarmos ser avivados pelo Espírito Santo, vai acontecer um rebuliço lá fora, e as pessoas vão começar a falar o que está acontecendo. Outros vão até zombar, vão zombar da gente, e muitos serão presos, muitos serão mortos, se tornarão mártires na história. Mas que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem assentar, e eu quero agradecer mais uma vez a Igreja Presbiteriana das Graças, que nos deu esse privilégio de estar aqui com vocês. Não tinha como eu chegar aqui, irmão, de arremo, na canoa, naquela voadeira. Não tinha.
E o Senhor tem usado vocês ricamente para a gente chegar aqui. Eu e minha esposa comentando esses dias, a gente se sente tão constrangido. Os irmãos nos convidando para comer, ou para uma casa, nós estamos na casa de Roberto. E irmãos, sabe, nos abraçando. Que hospitalidade. Que vocês não abriram sua porta da casa de vocês para nós como um índio, indígena. Vocês abriram a porta do coração para nos amar da forma que somos. Mesmo com a nossa desigualdade, mesmo com a nossa indiferença de língua, mas nós somos um em Cristo. Somos um em Cristo. Obrigado, irmão. Ore por nós, pelo nosso retorno a Manaus. Ore de Manaus a Santa Isabel, os recursos. Orem pela escola, pela igreja indígena, pelos líderes. Ore. E nós estaremos orando por vocês. E Deus fará o impossível acontecer. Obrigado.